Abramos as Santas Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Lerei dos versículos de 1 a 7, mas basearemos a nossa mensagem nos versículos 6 e 7. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Irmãos, esta é uma carta de encorajamento que esse era o propósito do apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo, o seu filho na fé. E o teor que nós vemos nessa carta mostra que Paulo conhecia a situação de Timóteo. Qual era a situação que ele vivia, que ele passava naquele momento, e Paulo, então, pelo que ele escreve aqui, via que ele precisava de encorajamento. É uma carta, então, irmãos, para alguém que estava passando por um desânimo espiritual. Era uma carta, então, é uma carta para alguém que está passando por um desânimo espiritual. E a Bíblia, ela nos mostra que desânimo espiritual é algo que todos os crentes estão sujeitos. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo espiritual. Nenhum crente está livre, está isento de passar por desânimo espiritual na sua caminhada cristã. A Bíblia, irmãos, nos mostra que nós somos fracos. Nós somos fracos, nós não somos fortes, nós não somos fortes o suficiente para sermos isentos, sermos livres do desânimo espiritual, de uma fraqueza. Nós encontramos, inclusive, na Bíblia, vários servos de Deus que passaram por momentos muito difíceis. Eles foram abalados, eles se sentiram fracos, tiveram seus momentos de tristeza, momentos de fraqueza, momentos de desânimo mesmo, na caminhada com Deus. Podemos lembrar de alguns homens que, apesar de serem tão usados poderosamente por Deus, as ações desses homens que mudaram a história, homens que tiveram, através dos propósitos de Deus, seriam marcados na história do povo de Deus, homens que, pela graça de Deus,
pela graça de Deus, foram considerados importantes como instrumentos na mão de Deus. O fato, irmãos, é de que muitos homens na Bíblia foram usados de forma muito marcante, nós sabemos disso, e na história narrada que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. O profeta Elias, eu poderia começar com esse exemplo, ele é considerado, inclusive, no Novo Testamento, como o representante dos profetas. Lá em Mateus 17, quando Jesus ele sobe ao monte para orar, ele leva Pedro, Tiago e João, ele recebe naquele monte Moisés e Elias. Aqueles discípulos puderam ali observar que Jesus estava ali com Moisés e Elias, e ali estava Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Elias foi aquele profeta que teve uma responsabilidade muito grande perante Israel. Ele mostrou a Israel como o povo estava vivendo em pecado, e apesar de ser um homem de profunda convicção, irmão, de profunda convicção, apesar de ser um homem forte nas suas palavras, que denunciou Israel, o pecado de Israel, mesmo assim, ele passou por momentos difíceis, passou por aquele momento de fraqueza, de desânimo. Elias, inclusive, irmãos, foi, quando nós lemos no Novo Testamento, quando João Batista ele vem no espírito de Elias. E se nós olharmos, quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós vemos a respeito de João Batista, nós podemos compreender como era Elias, né, a sua convicção, as suas palavras fortes. E apesar disso, irmãos, ele teve momentos de fraqueza, momentos de desânimo. Nós conhecemos a história quando ele desafiou os profetas de Baal, está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Ali, irmãos, onde Deus mostrou o seu poder, Deus ali mostrando que estava com Elias. Elias desafiou aqueles profetas, nós vemos aquele bezerro ser fulminado, né? Antes os profetas ali clamaram, chegaram a se chicotear, ali clamando a Baal, e nada aconteceu. E Elias então faz todo aquele processo, manda colocar água, manda molhar tudo, e mesmo assim o poder de Deus se manifestou e aquele bezerro foi fulminado. E aí os profetas de Baal fugiram, e Elias mandou que corressem atrás, que caçassem aqueles profetas de Baal, e mataram aqueles profetas. Vejam, irmãos, aquela situação em que Deus mostrou poder para Elias, mostrou o seu poder, e ele como ali representante, como boca de Deus. E aí, de repente, nós vemos na Bíblia que chegou aos ouvidos de Jezabel, que era esposa do rei Acabe, e ela manda dizer a Elias: façam os deuses o que quiserem comigo, se até amanhã, a esta hora, eu não tiver te matado, Elias. Vejam que uma ameaça, a mulher faz uma ameaça a Elias, e por causa disso, então, a partir daí nós vamos ver Elias com todo aquele desânimo, fugir, querendo se esconder, por causa de uma ameaça daquela mulher. E lá no deserto, ele senta debaixo do arbusto e diz: Senhor, mataram os teus profetas, e restei somente eu. E ele fala lá: Senhor, por que o Senhor não me mata? Mata-me o Senhor. Ele chegou a ter desejo de que Deus o matasse.
por causa daquela ameaça. E aí vemos todo aquele processo, né? O anjo chega para Elias: Elias, tem comida aqui, tem pão, tem água, come e se fortaleça, você precisa trabalhar, Elias. Você, como profeta de Deus, você precisa trabalhar. E diz a palavra de Deus que Elias comeu pão, bebeu a água e voltou para debaixo do arbusto e dormiu. Ficou dormindo ali. É interessante, irmãos, o sono excessivo é uma característica do desânimo. O sono excessivo é uma característica do desânimo. Não é incomum você encontrar crentes desanimados espiritualmente, que entram no seu quarto e não saem de lá para nada. Não saem de lá para nada, não tem ânimo para nada. Ficam trancados, não querem sequer se levantar da cama. E aí, irmãos, nós vemos todo aquele processo com Elias, aquele período que ele passa, Deus sempre falando com ele: Elias, levanta, vai para frente, vai fazer o seu trabalho. Como profeta de Deus, você tem muito o que realizar. Então nós vemos Elias passando por aquele desânimo espiritual, até Deus resgatá-lo daquela situação. Outro que nós vemos, outro profeta, é Jeremias, no Antigo Testamento. E Deus chega para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te escolhi. Você ainda estava no ventre de sua mãe, eu te consagrei, eu te fiz profeta entre as nações. O próprio Deus dizendo isso para Jeremias. E Jeremias disse: olha, Senhor, não diga, eu não passo de uma criança. E aí vemos todo o processo, Jeremias sendo fiel a Deus ali, fazendo o que Deus colocando a sua palavra na sua boca, Jeremias realizando aquele ministério profético ali a todo instante. Mas os irmãos sabem as dificuldades pelas quais ele passou. E somente para resumir aqui, irmãos, chegou um tempo em que nós vemos Jeremias chorando. E ele escreveu então o livro de Lamentações de Jeremias. E sabe o que significa literalmente o que significa esse livro, irmãos? Chorar em voz alta. Chorar em voz alta. Crentes também choram, irmãos. Crentes também choram. Crentes passam por sofrimentos, dificuldades, ficam abatidos. E Jeremias, então, diante daquela situação, ele escreve: eu quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vejam, irmãos, nós temos aqui na Bíblia um livro de um homem que foi escrito por um homem que estava chorando pelo que ele estava passando ali naquele momento. Outro exemplo que eu gostaria de trazer para os irmãos é de Pedro. Pedro, aquele apóstolo impetuoso, aquele homem cheio de coragem, e chegava para Jesus e dizia: Jesus, se preciso for, eu vou morrer pelo Senhor. Mas Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ele nega ao Senhor Jesus 3 vezes, e aí, a partir daí, irmãos, ele entra num desânimo espiritual. Ele entra naquele desânimo espiritual. A Bíblia diz que quando, depois da negação de Pedro, Jesus passa por ele e fixa o seu olhar nos olhos de Pedro.
Imaginem, irmãos, o coração daquele homem que prometeu proteger Jesus, que dizia que amava Jesus mais do que os outros. E ele começa a viver esse momento de desânimo espiritual. Tanto é que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 21, Pedro chega para os seus amigos e diz assim: olha, eu vou pescar. Eu vou pescar. E a gente pensa, qual o problema de pescar, né? Pescar, alguns dizem que faz bem, né? Relaxa e traz aquele momento ali de poder ali estar meditando. Para muitos é uma terapia, inclusive. Qual o problema de Pedro em pescar? No caso de Pedro aqui, irmãos, ele estava desanimado. Ele estava desanimado e foi pescar porque ele se esqueceu que quando o Senhor Jesus chegou para ele, naquele momento de chamado, de convocação ali dos apóstolos, Jesus chegou para ele e disse: olha, Pedro, você é um pescador de peixes, mas a partir de agora, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Mas vejam, irmãos, no seu desânimo espiritual, ele quis voltar para a sua vida anterior, foi isso. Ele quis voltar para a sua vida anterior. E um crente, irmãos, podem observar, um crente desanimado espiritualmente, ele começa a voltar para as suas práticas, para aquelas práticas que Deus disse para que ele abandonasse, para que ele não vivesse mais. Começa a querer voltar para a vida anterior. E não é sem motivo, irmãos, que Pedro, então, foi pescar. E aí a Bíblia narra que naquela noite Pedro não pegou nada, não pescou nada. E aí Jesus chega a ele, aparece a ele e diz: lança a rede no lado direito do barco. E ele lançou a rede e a rede saiu cheia de peixes. Pedro também passou, irmãos, por um desânimo espiritual depois daquele momento. Tanto é que Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu me amas? Ele havia negado Jesus 3 vezes. E por isso Jesus faz essa pergunta para ele. Até mesmo porque ele tinha dito: olha, se for necessário, olha, Senhor, eu te amo até mais que os outros. Se for necessário, eu dou a minha vida pelo Senhor. Mas ele não cumpriu isso, irmãos. E ele ficou desanimado por causa disso. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, ama-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro então se entristeceu e por Jesus ter dito pela terceira vez, e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Volte os olhos para as pessoas. Saia desse desânimo. Olha para as pessoas, vai fazer o seu trabalho, Pedro. É isso que Jesus está dizendo aqui para Pedro, irmãos. Vai fazer o seu trabalho, Pedro. Como apóstolo do Senhor, como discípulo do Senhor, vai fazer o seu trabalho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro também, irmãos, passou por um momento de desânimo na sua vida espiritual. Eu só queria dizer também outro, irmãos, que nós conhecemos muito bem.
o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele, saindo da cidade de Atenas, ele vai para a cidade de Corinto, e ele escreve a carta aos Coríntios, e ele diz assim: olha, quando eu estive entre vocês, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Paulo estava passando, irmãos, quando nós lemos Atos 18, apesar de Paulo ter continuado a fazer o seu trabalho de pregação, de ir fazer aquilo que ele sempre fez, ele estava desanimado. E não é sem motivo, irmãos, não é sem motivo que Jesus aparece a ele. Jesus aparece a Paulo naquela noite e diz: Paulo, não temas, não temas. Por que Jesus apareceria para Paulo dizer, para dizer uma coisa como essa, irmãos? A não ser que Paulo temia, que Paulo estava desanimado. E Jesus chega para ele e diz: Paulo, não temas, né? Até porque a palavra de Deus diz, né? Leu Isaías 55, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nós não vamos ver nada aqui na Bíblia, irmãos, as palavras de Jesus que não tem algum propósito, que não tenha algo que tenha importância, que tem muito valor. E Jesus então chega para Paulo e diz: Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Veja, irmãos, como Jesus vai animando Paulo. Paulo, não temas, eu estou com você, Paulo. E ninguém, olha outra forma de animá-lo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali então, irmãos, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses naquela cidade de Corinto, né, estabelecendo aquela igreja, ensinando aquela igreja de Corinto. Mas Paulo, irmãos, ele estava desanimado. E é natural, irmãos, todo crente, ele pode passar, ele está sujeito ao desânimo. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá um mandamento aqui, ele diz: olha, consoleis os desanimados. Paulo está falando isso para a igreja: olha, dentro da igreja tem desanimados. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Se ele dá esse mandamento, irmãos, é porque havia na igreja de Corinto pessoas desanimadas, como há em todas as igrejas, pessoas desanimadas espiritualmente, que precisam ser animadas, consoladas, animadas. E voltando aqui, irmãos, para Timóteo, esse texto que nós lemos, Timóteo, o que parecia é que ele estava perdendo as forças. Timóteo estava enfrentando, irmãos, naquela igreja, falso ensino. Pessoas que estavam questionando a sua autoridade. E Timóteo, então, tinha que lidar com aquelas pessoas. Timóteo também estava enfrentando, irmãos, oposição de Nero. Nero havia imposto uma perseguição aos crentes. E os dias eram difíceis, os dias eram duros. E, além disso, irmãos, parecia que Timóteo era um homem também tímido. Se os irmãos olharem, e muitos estudiosos vão afirmar isso, a diferença que há entre Timóteo e Tito. Paulo, quando escreve a Tito, ele é muito direto: olha, faça isso e tal. Ali parece que não há nenhum tipo de exortação nesse sentido de animá-lo mesmo. No caso de Timóteo, ele parecia também ser um homem tímido e precisava então que Paulo desse a ele esse ânimo
E quando Paulo escreve, inclusive, a sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, porque ele vai mandar Timóteo lá para aquela igreja, e ele escreve aquela igreja e diz assim: olha, quando ele estiver aí, ou seja, Timóteo, que ele não tenha medo diante de vocês. O que Paulo parece estar dizendo aqui para aquela igreja, irmãos, olha, Timóteo vai chegar aí. Ele está indo aí, pega leve com ele. Que ele não sinta medo aí diante de vocês. Ajude-o aí nesse sentido. É exatamente isso que parece que Paulo está dizendo àquela igreja. E nesse momento, irmãos, parecia então que Timóteo enfrentava esse desânimo espiritual. E Paulo escreve para fortalecer o seu filho na fé. Essa é uma carta de encorajamento mesmo, para que ele realizasse aquele trabalho. E Paulo ordena a Timóteo, Paulo dá aqui mandamentos para Timóteo, e nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, para a nossa edificação, para o nosso ensino, razões para que nós lutemos contra o desânimo espiritual. Como eu disse, todos nós estamos sujeitos a passar por desânimo espiritual. Mas essa palavra aqui, irmãos, esse texto nos dão razões pelas quais nós temos como lutar contra o desânimo espiritual. Veja que Paulo aqui escreve, nos versículos 6 e 7, ele diz assim, olha, por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja que Paulo admoesta, Timóteo, Paulo fala assim, por esta razão, ou seja, inclusive ele havia dito nos primeiros versículos que a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, estavam à disposição dele. Estavam à disposição de Timóteo. E Paulo lembra que estava orando por ele, orando por Timóteo, intercedendo por ele, porque sabia que Timóteo continuaria aquela obra naquela igreja. Timóteo daria continuidade. E Paulo, então, era autoridade sobre Timóteo, sabia da sua história. Paulo sabia quem era a sua mãe, Paulo sabia quem era a sua avó. E Paulo, inclusive, diz assim, olha Timóteo, eu sei que a sua fé não é fingida. A sua fé não é fingida. E por essas razões, então, Paulo diz assim, eu te admoesto. E admoestar aqui, esse verbo, admoestar, irmãos, ele traz a ideia aqui de lembrar. Timóteo, eu estou lembrando a você, Timóteo. Por estas razões, eu estou lembrando a você, Timóteo. Irmãos, o desânimo espiritual, ele faz com que os crentes esqueçam da sua identidade. Eles esquecem quem são. Eles se esquecem que são filhos de Deus, remidos, eleitos, predestinados. O sangue precioso de Cristo Jesus purificou a todos nós. E se eu fosse dar aqui, irmãos, razões de nós nos lembrarmos quem nós somos realmente, mas o crente, quando ele está desanimado, ele se esquece da sua identidade, da mesma maneira que Pedro esqueceu quem ele era. Pedro esqueceu que ele agora era pescador de homens, não mais de peixes. Mas naquele desânimo ele foi pescar peixes. Crentes desanimados, eles precisam ser lembrados da sua identidade em Cristo Jesus. Eles são eleitos. Olha o que a Bíblia diz que nós somos eleitos
Antes da fundação do mundo, irmãos, o precioso sangue de Cristo nos redimiu. Leiam a primeira carta de Pedro, irmãos. Ele lembra aos crentes, aqueles crentes que estavam dispersos, aqueles crentes que estavam passando por dificuldades, e ele chega ao ponto de dizer assim, ó, por isso exultais, embora por breve tempo vocês estejam passando por essas dificuldades. A carta aos Hebreus, que nós lemos aqui, 2 textos no começo do culto, o escritor, ele fala para nós lutarmos contra o desânimo. E ele fala para que quando nós lutarmos contra o desânimo, e ele diz, e dá razões, olhem para os homens do Antigo Testamento, olhem para as mulheres do Antigo Testamento, eles foram fiéis a Deus. Que ele começa ali, e Abel vem contando as histórias, citando homens, mulheres que foram fiéis a Deus. Eles são como nuvens de testemunhas, olhando para nós, nos encorajando. E ele diz, olha para essas pessoas, olhem para o testemunho dessas pessoas. E quando chega no capítulo 12, ele vai dizer, então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele vai dizer aqui, irmãos, em quem nós devemos espelhar para nós enfrentarmos a luta. Nesse que falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai dizer aqui, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É um grande exemplo para nós, irmãos. Jesus, que passou por todo aquele martírio, passou pela cruz, ele conhece as nossas lutas. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, irmãos. Nós somos filhos de Deus, remidos, salvos, resgatados. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar, nem a morte, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, irmãos, orando por nós. Olha o que ele diz ainda, irmãos, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês nem o sangue de vocês foi derramado, e vocês já estão desanimados. Vocês nem passaram por ferimento, seu sangue nem foi derramado, que vocês já estão passando por desânimo. O povo de Israel, irmãos, quando estava sendo ameaçado pelo gigante Golias, durante 40 dias, aquele homem vinha até o arraial da guerra e ficava ali menosprezando o povo de Israel. Ele gritava, será que não tem nenhum homem que possa me enfrentar? E todos os dias aquele homem vinha até o arraial da guerra e desafiava o povo de Israel.
O povo estava desanimado, irmãos. O povo estava acuado. O povo de Israel estava escondido atrás da moita. Era isso que estava acontecendo, escondido atrás da moita. Sabe por quê, irmãos? Porque eles se esqueceram da sua identidade. Eles se esqueceram de quem eles eram. Eles se esqueceram que eles eram um povo de Deus. E aí ficaram aguentando aquilo ali. Chega Davi, ali naquele espaço, naquele lugar de guerra. E aí ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí diz: olha, aquele homem lá todo dia vem aqui e humilha o nosso povo. Humilha o nosso povo. E aí Davi fica sabendo disso, né? Houve uma oferta, o prêmio era maravilhoso, casar com a filha do rei, não ter impostos para o resto da vida, o prêmio era maravilhoso, mas não é por isso que Davi se revolta. Davi, ele enfrentaria aquele homem não por causa da oferta, pelo prêmio, mas ele sabia quem ele era. Ele pertencia ao povo de Deus. Tanto é que quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele diz assim: olha, tu vens contra mim com espada, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor, ele estava ali como povo de Deus. Ele sabia da sua identidade, quem ele era. Por isso ele foi ali em nome do Senhor dos Exércitos. Paulo está lembrando aqui a Timóteo: olha, por essa razão eu te lembro, Timóteo, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti. Deus capacitou você, Timóteo. Deus chamou você. Tanto é que Pedro, na sua primeira carta, nesse sentido de servir, de colocar o dom a serviço de Deus, de lembrar que Deus nos deu dons para que nós coloquemos em prática. Pedro vai dizer, na sua primeira carta: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Timóteo, irmãos, ele tinha um dom, mas estava esquecendo. Ele estava perdendo o seu vigor, o seu vigor, irmão, estava se esvaindo. Ele estava perdendo o ânimo. Por isso que Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 4, a sua primeira carta a Timóteo, ele vai dizer assim: olha, não te faças negligente para com o dom que há em ti, Timóteo. Não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, não negligencie o seu dom, você recebeu o dom, lembre-se disso. Lembre-se quem você é. Você é um chamado de Deus, você recebeu o dom de Deus. Por isso ele vai dizer: reavives esse dom. Reavives esse dom que é em ti. Esse verbo aqui, reaviver, irmão, significa reacender uma chama que está se apagando. É reacender uma chama que está se apagando. Não tinha apagado ainda havia aquela brasinha ainda lá. E Paulo vai dizer: olha, Timóteo, reavive, reacenda esse fogo, esse dom que há em ti. Veja aqui, irmãos, esse verbo reaviver, ele está na voz ativa. Isso quer dizer que é uma responsabilidade dele. É uma responsabilidade de Timóteo. E era a responsabilidade dele de reacender novamente essa chama. Irmãos, crentes, quando estão desanimados, eles têm a tendência de colocar a culpa nos outros.
eles têm a tendência a colocar a culpa nos outros, culpam as pessoas. Eles dizem que as pessoas não ajudam. A culpa é das pessoas que não o compreendem. A culpa é das pessoas que fazem determinadas coisas que eles não gostam. Veja que Paulo diz aqui, reavives, é tu, Timóteo, é você, Timóteo. O dom de Deus que há em ti. Ele está dizendo aqui, olha, a responsabilidade é sua, Timóteo. Reavives esse dom, você precisa lembrar quem você é, Timóteo. Reavivar esse dom que Deus te deu. Irmãos, nós não conseguimos ajudar outra pessoa sem que ela seja ativa. Existem pessoas que ficam esperando um raio cair na sua cabeça para ela fazer alguma coisa. Ela fica ali sentada esperando alguma coisa transforme, alguma coisa mude. O que eu estou falando aqui, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, tem a ver com amor a Deus. Tem a ver com amor pelo reino de Deus. Tem a ver com amor à igreja de Deus. É isso que nós estamos falando aqui. E precisamos perguntar a nós mesmos. Porque muitas vezes, irmãos, ficamos parados no marasmo, na apatia, na paralisia, esperando que alguma coisa caia do céu sobre a nossa cabeça, para fazermos alguma coisa para o reino de Deus. Não existe, presta atenção, não existe um crente sequer que não tenha recebido um dom de Deus. Alguma coisa, se você é crente em Cristo Jesus, se a graça de Deus atingiu o seu coração, você recebeu algum dom de Deus. Você recebeu algum dom de Deus. Talvez alguém diga aqui, olha pastor, esse texto aí diz assim, olha, ninguém pôs a mão sobre minha cabeça. Esse texto não tem nada a ver comigo, como não? Como não? Não existe um crente que Deus não queira usar. Não existe um crente que Deus não tenha concebido um dom para que ele exerça, para que ele coloque em prática no reino de Deus. Você sabe por que o seu coração ainda pulsa? Você sabe por que ainda entra ar no seu pulmão? É porque Deus ainda tem algum propósito na sua vida. Porque senão você já tinha morrido. Porque se você não tem nenhum dom para colocar, para exercer no reino de Deus, é melhor que você morra do que ser um crente inútil, sem colocar em prática aquilo que Deus te deu com graça, com misericórdia. Um dos textos, uma das palavras que eu mais admiro, estão nos nossos documentos da nossa igreja, inclusive no manual do culto, naquelas orações que estão ali impressas, é que em certo momento, nas orações, nas palavras, diz assim, olha, enquanto Deus for servido, né, enquanto eu estivermos aqui nessa vida e servindo a Deus, é nesse sentido. Porque, meus irmãos, se nós não servirmos a Deus, é melhor que nós não tenhamos vida. Porque o apóstolo Paulo diz que nós vivemos, nós respiramos em Deus. Nós fazemos todas as coisas em Deus. E se há algum pulso no seu coração, se há algum ar que entra no seu pulmão, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida para servi-lo, para servir ao reino de Deus aqui nesse mundo. Mas Paulo também, irmãos, ele nos dá outro motivo pelo qual o crente deve lutar contra o desânimo espiritual. E é porque essa luta contra o desânimo espiritual, ela é coerente com o espírito que Deus nos deu.
O Espírito que Deus nos deu está aí no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo, irmãos, aqui diz que o espírito que Timóteo tinha não permitia que ele ficasse desanimado. O espírito que Timóteo tinha, que ele recebeu graciosamente de Deus, não permitia que ele ficasse desanimado diante de tão grande missão. A palavra aqui, irmãos, covardia, também pode ser traduzida aqui por medo. E alguns textos bíblicos têm essa tradução. O espírito de temor. Timóteo, ele tinha que lutar contra isso. Timóteo tinha que enfrentar isto. Essa covardia, esse medo, ele tinha que enfrentar. Irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, eles passaram por isso também, por medo, covardia. Isso está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Ele narra aquele texto onde Jesus estava no barco com os seus discípulos. Ele estava ali no barco, Jesus dormia lá, as ondas se agitavam, os ventos vinham com intrepidez sobre o barco, veio aquele vento forte, o barco estava a ponto de ser destruído pelas ondas. Literalmente, irmãos, no texto grego, no texto original, diz que o barco estava a ponto de ser mordido. O barco estava sendo a ponto de ser mordido, mastigado pelo mar. E os discípulos estavam ali e começaram então a ter medo. E eles olham para Jesus e Jesus está ali, o texto diz que ele estava lá na popa, dormindo. E os discípulos vão até ele e acordam Jesus. E chegam para Jesus e dizem: Jesus, não te dá que pereçamos. Jesus se levanta, irmãos, olha para os ventos, ele olha para as ondas e ordena que se acalmem. E o texto bíblico diz que tudo se torna bonança. Tudo se torna bonança. Então os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este? Olha a identidade aí de novo. Quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem a voz? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Jesus, que até as ondas, os ventos lhe obedecem. Mas Jesus dá uma bronca naqueles discípulos. Jesus chega para eles e diz assim, por que sois assim tímidos? E por que não tendes fé? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é por que vocês são assim tão covardes? Por que vocês são assim tão medrosos? E por que vocês não têm fé? Irmãos, uma das coisas que leva, talvez a principal, que leva a pessoa a desanimar, é a incredulidade. É a incredulidade. Timóteo estava perdendo a fé. Timóteo estava se tornando um covarde. Ele estava ficando com medo. E ele estava deixando de crer. Por isso que Jesus se exalta aos seus discípulos. Por que vocês são covardes? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não creem? Às vezes, irmãos, olhamos para pessoas desanimadas, ficamos procurando razões para ela ficar assim. Razões para as pessoas ficarem desanimadas. E nós precisamos dizer a essas pessoas: vocês precisam crer em Deus.
fortalecer a sua fé. Irmãos, prestem bem atenção, é possível que nós olhemos para a nossa igreja, é possível que nós olhemos para homens, mulheres, que estão ao redor da nossa vida, e nós vamos discernindo aqueles que são mais firmes na palavra, aqueles que se dedicam mais à palavra, aqueles que são mais fervorosos, aqueles que têm mais fé, aqueles que têm mais conhecimento. E prestem bem atenção, irmãos, dificilmente, é possível, mas dificilmente, você verá esses homens, essas mulheres, sucumbirem diante de aflições. Dificilmente vocês verão esses homens, essas mulheres que procuram a palavra de Deus, procuram crescer no conhecimento da palavra. Dificilmente vocês verão eles se enfraquecerem diante de situações difíceis. Porque a palavra, irmãos, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, quanto mais próximo vocês forem, mais vocês resistirão às dificuldades, às aflições. A incredulidade leva ao desânimo. A incredulidade leva a afastamento de Deus, irmãos. Veja o que Hebreus 3:12 diz. Hebreus 13:12 vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É a incredulidade que nos afasta de Deus, irmãos. É a incredulidade que nos desanima. É a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. A incredulidade vai tomando o coração das pessoas. E é o que eu disse, às vezes ficamos procurando motivos. E nós precisamos dizer a essas pessoas: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas, contra os dardos inflamados do inimigo. Como é bom, irmãos, vermos crentes que os seus rostos brilham de serviço, de vontade, de alegria de se envolver no reino de Deus, de poderem servir a Deus, atentos, desejosos de crescer na palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, temos visto pessoas que vão perdendo o brilho na sua face, pessoas que vão tendo os seus corações cheios de incredulidade, eles vão perdendo o brilho, eles vão se afastando da igreja. São aqueles que muitas vezes sentam naqueles lugares escondidos, para quando terminar o culto, eles vão embora sem sequer poder falar com as pessoas, vão se esvaindo, vão se enfraquecendo, vão perdendo o brilho na face, porque não tem firmeza na palavra, estão incrédulos. Nós temos alertado aqui sempre os irmãos a importância de fazer parte da igreja, a importância de estudar, a importância de ouvir sermões, estudos, a importância da leitura da palavra, a importância da oração. Porque quanto mais, irmãos, nós vivemos assim, desejosos de ter a presença de Deus, desejosos de conhecer a sua palavra, mais fortes ficaremos, mais resistiremos às tentações, mais resistiremos às aflições, mais resistiremos a todas as tribulações que vêm sobre nós. Vejam aqui, Paulo, e eu vou falar rapidamente, Paulo diz aqui, o que é que ele tem nos dado? Ele não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de temor, mas ele tem nos dado, vejo aqui,
poder, espírito de poder. E esse poder aqui, irmão, não imagine milagres, coisas absurdas. Aqui Paulo está dizendo, olha, Deus tem dado a você o poder de exercer o seu dom, o dom que você recebeu de Cristo. Deus tem dado a você esse poder para você exercer o seu dom. Essa é a ideia aqui desse verbo, né, o poder. Ele deu o espírito de amor, e esse amor aqui, irmão, significa o amor ágape, o amor decisão. Deus tem dado a você o poder de se decidir a amar. Deus tem dado a você o poder de decidir amar a Deus, amar o seu próximo, cumprir os mandamentos que Ele vos deu. E sabe por que Paulo lembra isso a Timóteo, irmãos? Porque muitas vezes o crente, quando está desanimado, ele pensa só nele. Ele tem aquele espírito de coitadinho, de comiseração. Só eu tenho problemas. Só eu tenho dificuldades. Só eu não tenho tempo para Deus. E Paulo está dizendo aqui, olha, Deus tem dado a você o espírito de amor, de você decidir amar a Deus, de você decidir amar os seus irmãos. Por isso que Jesus vai falar, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, tira o olho de você só, Pedro. Olha para o rebanho, olha para os cordeiros. Vai apacentar, olha para as pessoas. Ame as pessoas. Pense nas pessoas, ajude as pessoas. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto é amor, irmãos. Isso é poder de amar. E aqui também, no final, Paulo vai dizer que Deus tem nos dado o espírito de moderação. E aqui o verbo significa, esse moderação é ter domínio próprio. Domínio próprio. É para exercer esse controle mesmo sobre a vontade. É aquilo que eu disse, muita gente pensa que vai ficar em casa desanimado, esperando que alguma coisa mude a sua vontade, e nada vai mudar a sua vontade. Mas Deus tem dado o poder de domínio próprio, para que você mude, para que você levante, para que você enfrente, para que você saia do sofá e ande, caminhe, faça, realize. Faça aquilo que Deus quer que você realize na sua vida. Crentes desanimados, eles tendem a dizer, olha, não tenho vontade mais de vir à escola dominical. E se ficar esperando pela vontade, não vai ter nunca. Tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, quando ele diz assim, olha, quando eu não tenho vontade de orar, aí é que eu devo orar. Aí é que eu devo orar. Hoje mesmo eu falei na classe Catecúmenos, aquele primeiro alerta que a palavra de Deus nos dá. Lá no livro de Gênesis, logo no começo, quando diz assim, olha, o seu desejo será contra ti. O desejo que você vai ter é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Deus, Ele dá esse espírito de moderação, de domínio próprio, para que você controle as suas vontades, para que você negue a si mesmo. Não é isso o cristianismo, irmãos? É nós negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia e noite tome a sua cruz e siga-me. Que motivação você quer mais do que o evangelho, do que as boas novas de salvação?
Que motivação você quer mais do que a morte de Cristo na cruz do Calvário? Eu termino, irmãos, lembrando um momento de Pedro, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, que dizes vocês? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, vocês estão desanimados? Vocês querem desistir? Vocês querem largar tudo? E Pedro, ele respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nós nunca nos entreguemos ao desânimo espiritual, que nós nunca nos entreguemos, mas à luz dessa palavra bendita, nós possamos lembrar sempre o dom que nós recebemos de Deus, quem nós somos, e que nós possamos também lembrar que nós recebemos o espírito não de covardia, não o espírito de medo, mas o espírito de amor, o espírito de poder, de amor e de moderação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.